Então vamos lá, irmãos. Mais uma vez para Abacuque, capítulo 3, hoje, verso 1. Amém? Todo mundo encontrou? Abacuque 3, verso 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua porção da palavra é sempre sagrada, Senhor, para nós. E nós pedimos nessa noite, mais uma vez, do espírito de sabedoria, de entendimento, Senhor, de revelação da tua palavra. Fala conosco. Ministra o Senhor sobre as nossas vidas, através da tua palavra. E nos dai graça para receber da tua palavra, Senhor. Para reter da tua palavra. E para manter a tua palavra, Senhor. Fala conosco. Fala através dessa palavra extraordinária que é o livro de Abacuque, Senhor. E nos ensina algo da parte do Senhor. Pedimos isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, semana passada, vimos no final do estudo que Abacuque, logo após receber da visão de Deus, ele se coloca, diante do Senhor em oração e louvor. Esse verso aqui que nós lemos diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. O que isso representa na vida de Abacuque? Vocês estão lembrados? Está só. O que essa oração em forma de canto representa na vida de Abacuque naquele momento específico? Exatamente. Isso representa, irmão, uma mudança, uma transformação muito grande da mente de Abacuque e do ser de Abacuque, da própria pessoa. Por quê? A partir do momento que Abacuque se abre, a gente está só relembrando, ele se abre, ele abraça a obra de Deus na sua vida, Abacuque então passa a ser transformado por Deus. A sua mente passa a ser renovada, algo de novo passa a acontecer na vida de Abacuque. E Abacuque vai, irmãos, vocês estão lembrados? Da queixa, dos questionamentos do capítulo 1, ele vai das queixas, inúmeras queixas que ele tem, dos questionamentos que ele tem, e vai para onde? Para a oração e o louvor. Isso é uma mudança extraordinária. Isso é uma coisa tremenda que Deus realiza na vida de Abacuque. Se olharmos, irmãos, de maneira mais ampla, a gente pode perceber que a mente de Abacuque, do capítulo 1 que nós vimos, cheia de queixas, cheia de questionamentos, de incompreensões, colocando Deus em questão, colocando os propósitos de Deus em questão. Essa mente é completamente diferente da mente de Abacuque do terceiro capítulo, repleta da visão de Deus. Se você colocar, se pudéssemos colocar numa folha de papel, as características da mente de Abacuque do capítulo 1, cheias de queixas, questionamentos, colocando Deus em questão e os propósitos de Deus em questão. E se colocássemos de outro lado a mente de Abacuque cheia, repleta da visão de Deus, você poderia perceber claramente a diferença é muito grande. A diferença dos dois momentos é muito grande. Por quê? Porque Deus realiza uma obra muito grande na vida de Abacuque. No capítulo 1, irmãos, Deus convida Abacuque a ver. Vede, olhai, maravilhai-vos. No capítulo 3, Abacuque diz ao Senhor: vejo. A mudança é extraordinária. No capítulo 1, ele não enxerga. No capítulo 3, ele diz: vejo. Bom, essa, irmãos, é sem dúvida a obra maravilhosa que Deus realizava na sua vida, naqueles dias. No estudo de hoje, eu vou convidar os irmãos a olharmos para os aspectos de uma mente transformada e renovada por Deus. Usando mais uma vez aqui o exemplo da vida de Abacuque, hoje veremos 3 aspectos, os 3 primeiros aspectos, e semana que vem, se assim o Senhor permitir, mais 3 aspectos de uma mente renovada na presença de Deus. Então vamos lá, sem demora, acompanhe, por favor. Abacuque 3, verso 2, o primeiro aspecto de uma mente renovada demonstrados na vida de Abacuque. Diz assim a palavra: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos.
e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Há pelo menos, irmãos, duas considerações importantes aqui sobre esse primeiro aspecto da mente renovada. Primeira consideração, note, observe no texto, que quando Abacuque, irmãos, recebe a visão de Deus, quando Abacuque ouve as declarações de Deus, Abacuque percebe algo acontecendo com ele mesmo, algo acontecendo em sua vida. Preste atenção, ele diz assim, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. O Senhor estava ali trazendo para ele a visão, lembra disso? Do capítulo 2, que Deus fala para ele, escreve a visão. Abacuque está ali ouvindo, recebendo da parte do Senhor a visão, que está sendo entregue a ele. E ele diz assim, tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações. E aí ele diz, e me sinto alarmado. Abacuque, quando ouve as declarações de Deus, irmãos, as respostas que o Senhor tinha para as suas queixas, como a gente viu no capítulo 2, diz a palavra aqui que ele se sentiu alarmado. O que isso significa? Irmãos, isso significa que Abacuque, quando ouve as declarações de Deus, ele fica grandiosamente inquieto e desassossegado. Poderíamos até dizer que quando Abacuque recebe a visão de Deus, de certa forma, Abacuque é afetado por essa visão. Por quê? Porque a visão de Deus em Abacuque produz nele, logo de início, uma inquietação, um desassossego. Ele fica alarmado. Ele diz ao Senhor, me sinto alarmado. Qual que é a inquietação de Abacuque? Repara só. Veja o que ele diz a seguir. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Então ele completa dizendo, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Irmãos, quando Abacuque agora olha para a sua vida, há nele uma inquietação vindo da parte de Deus, porque ele ouve as declarações de Deus e ele fica alarmado. E olha só, o que é essa inquietação na vida dele? Abacuque fica inquieto, irmãos, fica desassossegado por um avivamento da obra do Senhor. Amém. Não é qualquer inquietação, não é qualquer desassossego. Ele diz, aviva, irmãos, olha só o que ele fala, a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Irmãos, isso significa que quando Abacuque ouve as declarações do Senhor, Abacuque então passa a ansiar, a desejar que a obra de Deus esteja e permaneça viva em sua vida. Essa é a inquietude de Abacuque nesse momento. Quando ele ouve, quando ele recebe da visão de Deus, a visão chega para ele, as declarações de Deus chegam para ele, e o que ele fica? Ele fica, irmãos, inquieto, desassossegado. Em que sentido? Porque ele quer um avivamento da obra de Deus. Ele quer que esse avivamento, no decorrer dos anos, mantenha-se, permaneça vivo e ainda seja conhecido. Amém. Irmãos, Abacuque quer, deseja e ora. Ele está fazendo isso em oração, irmãos, sob forma de louvor. Ele ora para que no decorrer dos anos da sua vida, no decurso dos anos, a obra de Deus se mantenha sempre viva e seja conhecida. Irmãos, a princípio isso pode não parecer uma transformação de mente, mas observe como é enorme a mudança em Abacuque. Abacuque no capítulo 1, quando se vê diante da obra de Deus, o que acontece? Estão lembrados? Abacuque não quer que essa obra permaneça. Por quê? Porque Abacuque, irmãos, a princípio questiona e é relutante diante da obra de Deus. Quando Deus coloca lá para ele no capítulo 1, explana para Abacuque o trabalhar dele, falando sobre os caldeus, sobre o cativeiro, falando sobre todas as ações de disciplina, de juízo que Deus estava exercendo. O que Abacuque faz? Abacuque põe Deus em questão. Abacuque põe os propósitos de Deus em questão, ou seja, Abacuque reluta com a obra de Deus. Teima em aceitar a obra de Deus. Irmãos, agora no capítulo 3 a gente pode ver o oposto disso. Abacuque agora anseia,
deseja, está inquieto, desassossegado e orando, irmãos, sobre forma de louvor, para que a obra de Deus, aquela obra de Deus que Deus já estava operando, essa obra de Deus esteja viva, atuante, presente em todo o decorrer dos anos da sua vida e que ainda essa obra venha a ser conhecida. Guarde o que eu vou dizer a vocês, irmãos. A renovação da mente traz a nós um anseio, uma inquietação profunda pelo trabalhar de Deus, amém, pela obra de Deus. Amém. Quando a nossa mente começa a ser transformada por Deus, essa é a primeira coisa que aparece na mente renovada de Abacuque. A primeira coisa. O que acontece em Abacuque? Abacuque passa a querer a obra de Deus. Abacuque passa a querer ansiar pela obra de Deus. Ele está inquieto, ele está desassossegado pela obra de Deus, irmãos. Amém. Não é por outras coisas. É pela obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Mantenha vivo a tua obra. Permaneça viva a tua obra. Ó Senhor, ele está cantando isso diante do Senhor, em oração. Irmãos, a renovação da mente traz a nós um desejo muito grande, muito profundo por avivamento do trabalhar de Deus. Sem a renovação da mente, relutamos com o trabalhar de Deus. Com a renovação da mente, queremos viva a obra de Deus. Viva por todo o curso do nosso viver. Todo o curso, por todo o decorrer do curso do nosso viver. Nós queremos a obra de Deus viva. Viva. Percebe a diferença, irmãos? Percebe a diferença? Bom, essa é a primeira consideração. Segunda consideração. Observe agora, no finalzinho dessa declaração de Abacuque, que tem aqui um ponto bem sutil, mas também muito importante. Ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida. Então, olha só, ele finaliza assim dizendo: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui, irmãos, é uma questão simples, mas grandiosa, porque tem tudo a ver com mente renovada. Pergunto para vocês estão lembrados do contexto do livro? Eu falei para você várias vezes desde o começo. Qual que é o contexto desse livro? Esse é o que Deus está trabalhando, mas o contexto, o que está acontecendo ali na vida de Abacuque? Muito bem, o que Deus estava fazendo, irmãos? Deus estava disciplinando, né? Havia juízo, um contexto de juízo, havia uma sentença de Deus sendo executada. O primeiro versículo desse livro diz: sentença revelada ao profeta Abacuque. Deus estava exercendo o que, irmãos? Juízo sobre o povo dele. Remissão, disciplina. Eis que suscita os caldeus. Deus estava levantando os babilônios para levar o povo para o cativeiro, irmãos. Era uma ação disciplinar, de juízo. Esse é o contexto desse texto. Bom, irmãos, olha só então, que interessante. Já vimos que quando Abacuque no início se depara com esse contexto, eu já acabei de dizer para vocês, né? Quando ele se vê diante desse contexto de disciplina, né, de juízo, de sentença, né, o que acontece? Os seus pensamentos questionam a Deus. Ele reluta, né? Ele bota Deus na parede. Ele fala: ó Deus, tu é eterno e nós morremos. Lembra disso? Né? Então, o que acontece, irmãos? Ele não consegue ali, naquele momento, ver nada, além do caos, né, que está ali, a situação que ele está vivendo, dos problemas, das suas queixas e dos seus pensamentos. Bom, Abacuque, irmãos, no verso 2 do capítulo 1, chega até a dizer assim a Deus: Deus, em todo aquele contexto, não salva. É o que ele está vendo. É o que ele está enxergando naquele momento. Bom, repara a mudança então. Abacuque agora diz assim ao Senhor, diante do mesmo contexto, diante do mesmo cenário, irmãos, ele diz assim, em oração, sobre forma de canto: na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Irmãos, o contexto não mudou, o contexto é o mesmo. Eu falei para vocês, né?
O que a gente vê nesse livro, irmãos, não é uma mudança de cenário, mas é uma mudança do homem. É uma mudança na mente, no coração do homem. O cenário continua o mesmo, 70 anos depois disso. O cativeiro dura 70 anos. Irmãos, o contexto não mudou, né? A sentença, ela permanece, a disciplina permanece, a ira de Deus, como ele mesmo declara aqui, permanece. Mas, irmãos, agora Abacuque vê diferente. Abacuque pensa diferente. Por quê? Porque Abacuque agora, diante da ira do Senhor, ao invés de não ver salvação, se lembra da misericórdia do Senhor. Irmão, sabe o que isso significa? Isso significa que mesmo diante do juízo de Deus, isso não mudou. Mesmo diante do contexto de disciplina, né? Mesmo diante de toda aquela situação difícil, né? Era difícil, completamente difícil. Mesmo diante de todo esse contexto agora, Abacuque vê esperança, o que ele não via no começo. No começo ele não vê salvação. Agora ele lembra que a misericórdia do Senhor pode ser maior do que a ira. Então, irmãos, ele vê esperança. Abacuque, mesmo diante desse contexto, vê misericórdia. Na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Irmãos, sabe, isso aqui, irmãos, é ver além. É ver além. Lembra que eu falei para vocês que no capítulo 1, Abacuque ele não conseguia ver além dos problemas, das dificuldades. Agora Abacuque consegue ver. O contexto é o mesmo, não é o mesmo? A disciplina está lá, irmãos, mas ele lembra da misericórdia do Senhor. E coloca isso em oração sobre forma de louvor. Irmãos, isso é uma questão simples, mas é fruto de uma mente já renovada no Senhor. É fruto de uma mente já renovada no Senhor. Nossa mente sem a renovação, seu tratar de Deus, irmãos, dificilmente consegue ver misericórdia sobre juízo, sobre disciplina de Deus. Dificilmente, ou não consegue. Né? Talvez podemos afirmar, não consegue. Irmãos, lembra-te da misericórdia, Abacuque disse, na tua ira. Abacuque está vendo, olha só, sobre a ira tem a misericórdia do Senhor. Irmãos, então esse é o primeiro aspecto de uma mente renovada. Um anseio, uma inquietação profunda por avivamento da obra de Deus e uma esperança na misericórdia de Deus, mesmo diante de situações de disciplina e juízo. Tá? Esse é o primeiro aspecto de uma mente renovada. Abacuque vê misericórdia, mesmo diante do juízo. Abacuque tem uma inquietação, desassossego, pelo avivamento da obra de Deus na sua vida. Aquela obra que ele relutava. Agora ele quer ver ela viva. Ele quer que essa obra fique viva e permaneça no decorrer dos anos da sua vida e que ainda ela seja conhecida. Primeiro aspecto, então, irmãos, de uma mente renovada. O segundo, irmãos, é esse aqui. Abacuque 3, versos 3 e 4. Presta atenção que interessante. Ele diz assim, Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Bom, dentro desse segundo aspecto, há uma primeira questão fundamental que já de início a gente deve destacar. Olha que interessante. Não sei se vocês notaram, mas, irmãos, nesses poucos versos aqui, esses 2 versos, irmãos, os irmãos poderão perceber que a partir desse momento, esse trecho da oração de Abacuque demonstra que sua mente, irmãos, agora está repleta, sabe do quê? De visão de Deus. O que a gente tem nesses 2 versos aqui? Visão de Deus. Por que essa questão é importante e a gente precisa logo de início destacar isso? Por quê, irmãos? Porque já podemos definir o que é uma mente renovada. Irmãos, o que é uma mente renovada por Deus? É uma mente tomada, cheia, preenchida da visão de Deus. Irmãos, Abacuque nesse momento da sua vida tem em si e é marcado pela visão de Deus.
Veja você mesmo se não é visão de Deus. Repare a oração de Abacuque, como ela emana visão de Deus, irmãos. Olha só, versos 3 e 4 mais uma vez. Abacuque orando e louvando, diz assim ao Senhor: Deus vem de Temã. Olha só o que ele fala. Do monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Vamos entender por partes essa visão e essa oração de Abacuque. Note como cada parte dessa oração traz informações maravilhosas, que são visão de Deus. Primeira parte, Abacuque diz assim: Deus vem de Temã. O que é na Bíblia, irmãos, esse lugar chamado Temã? Alguém sabe? Temã. Deus vem de Temã. Talvez vocês nunca tenham ouvido isso, né? Deus vem de Temã. Irmãos, na Bíblia, vou explicar para vocês. Temã foi uma cidade edomita, ou seja, dos filhos de Edom, que é Esaú. E essa cidade tinha uma importância. Por quê? Na história bíblica, essa cidade foi um lugar visto e marcado pela sabedoria humana, que em certo momento Deus trouxe destruição. Você nunca ouviu falar sobre isso, né? Mas, irmãos, olha só, no livro do profeta Jeremias, Deus profetizou sobre essa cidade, Edom, dizendo que toda a sabedoria humana iria, naquele momento, perecer, desvanecer, e Edom e suas cidades seriam tornadas em ruínas. Olha só, Jeremias 49, versos 7 e 8. Olha que interessante. Jeremias 49, versos 7 e 8. Diz assim: a respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, outra cidade de Edomita. Porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Bom, pense então agora comigo, o que afinal significa esse ponto da oração e da visão de Abacuque? Abacuque, Deus diz, Deus vem de Temã. O que isso significa, irmãos? Isso significa que Abacuque, em visão, irmãos, está vendo o Senhor vindo, se manifestando acima de toda sabedoria humana. Soberano. Acima de toda sabedoria humana. Deus vem de Temã. Irmãos, Deus vem, é como se Abacuque dissesse assim: Deus vem de onde ele, o Senhor, fez desvanecer, perecer, ficar em ruínas toda sabedoria humana. Deus vem, se manifesta e está acima de toda sabedoria humana. Vocês conseguem entender isso? A gente já vai entender por que ele está falando isso, tá? Guardem isso. Segunda parte, Abacuque diz assim também, olha. Volta lá para Abacuque 3, versos 3 e 4. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Observe que Abacuque, irmãos, aqui nessa visão, diz ver o Senhor vindo de Temã, né? Mas ele diz também ver que do monte Parã vem o, no singular, santo, com letra maiúscula, né? E esse santo, ele diz, né? Sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor, o seu resplendor é como luz, raios brilham da sua mão, ali está o seu poder. Olha só a oração desse homem. Irmãos, diferente das nossas orações, né? Muitas vezes. Bom, irmãos, duas considerações aqui que a gente precisa destacar. Onde e qual é a importância desse Monte Parã? Onde é e qual é a importância desse Monte Parã? Ele fala primeiro sobre Temã, já expliquei para vocês, e agora ele fala sobre o Monte Parã. Irmãos, o Monte Parã na Bíblia é um dos montes do deserto do Sinai,
onde Deus resplandeceu, se manifestou em amor, em glória, para abençoar e se tornar rei do seu povo. Olha só isso. Tudo isso, olha só, representa o Monte Parã. Veja só, não é da minha cabeça isso. Deuteronômio 33, verso 1 a 5. Moisés, irmãos, antes da sua morte, profetizou e declarou assim referente a Deus e esse lugar que nós estamos falando. Olha a semelhança desse texto, que interessante. Deuteronômio 33, verso 1 ao verso 5. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai, lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades dos santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Moisés disse, irmãos, olha só, vou resumir aqui para vocês o texto. O Senhor veio do Sinai e alvoreceu, resplandeceu do Monte Parã, porque ama os povos e se tornou o rei do seu povo amado. Guarde isso, irmãos. Monte Parã, então, irmãos, é uma referência à manifestação do Senhor em amor, em glória, se tornando o rei do seu povo. Quanta coisa, né? Desse Monte Parã. Bom, olha só. Então, essa é a primeira consideração. O Senhor vindo do Monte Parã. A segunda consideração, nessa parte da oração, olha só, Abacuque cita o santo vindo do Monte Parã. Né? Ele diz, Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o santo. Pergunto, quem é este o santo que Abacuque declara vindo resplandecendo com poder e glória? Quem é o santo? Irmãos, a palavra aqui usada no texto original, traduzida aqui como o santo, esse o santo, é kedush. Essa palavra é kedush, que numa tradução mais simples, significa o santo único. Na tradução em inglês foi melhor colocado, está assim, the Holy One. O santo único. No Velho Testamento e no Novo Testamento, irmãos, esse termo, o santo, como foi colocado aqui na versão português, foi usado algumas vezes em referência ao Messias, ao Cristo, a Jesus. Olha só, por exemplo, Salmo 16, 9 e 10. Olha só. Se você não quiser abrir, só me acompanha, não tem problema. Diz assim, alegra-se, pois, o meu coração e meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. No Novo Testamento, olha que interessante, Pedro, se utilizando destas mesmas palavras, desse mesmo salmo de Davi, se referiu diretamente a Jesus Cristo, irmãos. Olha que interessante. Agora, se você quiser me acompanhar, Atos 2, 25 e 32. Olha que interessante. Está muito rápido? Não. Atos 2, 25 a 32. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Pedro está repetindo o salmo
de Davi. Aí ele completa assim, ó, verso 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-á de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Bom, irmãos, então olha só onde nós chegamos. Olha que interessante, quanta informação em duas pequenas expressões, né? Deus vem de Temã, do monte Parã vem o Santo. Reunindo isso, irmãos, e resumindo, olha só então que maravilhosa a visão que Abacuque tem orando e louvando diante do Senhor. Abacuque aqui, irmãos, com essa visão, vê Deus vindo acima sobre toda e qualquer sabedoria humana, vê o Senhor resplandecendo com a sua luz, com sua glória sobre o seu povo. Abacuque vê o Senhor vindo por amor, em amor ao seu povo. Abacuque vê o Senhor abençoando, vindo para se tornar rei sobre o seu povo. Abacuque vê o Cristo, o Messias, o Santo, vindo e sua glória enchendo os céus e a terra se enchendo do seu louvor. Abacuque vê o Cristo, o Santo, resplandecendo como a luz, repleto de poder. Quer mais? Falando agora sobre renovação da mente, irmãos, né? Porque tudo isso aqui a gente está falando sobre renovação da mente. Qual que é a mudança, né? O que isso demonstra na mente de Abacuque, irmãos? O que isso tudo aqui demonstra? Qual que é a mudança que acontece na sua vida? Irmãos, quando a gente olha para Abacuque lá do capítulo 1, nós vimos que antes, né, ele via Deus indiferente ao seu povo. Lembra disso? Por que te calas, Senhor? Não salvas, Senhor? Por que toleras, Senhor? Por que é omisso, Senhor? Por que é injusto, Senhor? Tudo isso é do capítulo 1. Agora Abacuque vê Deus em amor, abençoando, reinando na sabedoria divina que está acima de toda a sabedoria humana. Irmãos, Abacuque via antes uma terra cheia de caos, de terrores, o céu fechado, lembra disso? Abacuque agora vê a terra cheia de louvores, os céus cheios de glória. Abacuque via antes trevas, morte. Abacuque vê agora a luz do Senhor resplandecendo em poder sobre as mãos do Senhor. Das mãos do Senhor saem os raios de luz, ele diz. Não, tem nada a ver. Não é. Isso aqui é uma mudança de visão muito grande. Não é pensar positivo, não. Bom, bem colocado. Irmãos, Abacuque antes não via salvação. Viu o Senhor tolerante com os perversos e a perversão. Abacuque agora vê o Santo, o Messias, o Cristo, o Salvador, vindo em glória e muito poder. Irmãos, isso é ou não é mudança de mente? Eu estou falando para vocês do que acontece, não é da minha cabeça. Abacuque no capítulo 1 via todo esse caos, via o Senhor indiferente, via a morte, via terror, né? Via tudo isso. Agora ele vê um pouco diferente, um pouquinho. Deus vem de Temã, do Monte Parã, é o Santo. Nossa, irmãos. Anote o que eu vou dizer para vocês, irmãos. Renovação de mente é uma mudança incrível nos nossos pensamentos que nos dá a capacidade de ver o Senhor, o Santo, o Salvador, vindo por amor, vindo para reinar, cheio da sua sabedoria, do poder e da sua glória, mesmo em uma situação complicada e difícil de disciplina e remissão. O cenário não mudou. Isso é mais incrível. É lógico.
Quando a gente enxerga com os olhos do Senhor, com os olhos do Espírito, o nosso olhar muda. Muda completamente, muda. Ele sobe. Você reparou que vai para cima dos montes? Reparou que vai para cima dos montes? Irmãos, Abacuque disse ao Senhor: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Completamente diferente do capítulo 1. O oposto do capítulo 1. Os pensamentos, a visão, os olhos enxergam agora completamente diferente do capítulo 1. Bom, irmãos, para finalizar, vamos ver ainda um terceiro aspecto de uma mente renovada. Abacuque 3, versos 5 e 6. Diz assim: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Ponto. Os caminhos de Deus são eternos. Bom, esse terceiro aspecto, irmãos, é muito curioso. Por quê? Porque a princípio, se você só bater o olho sobre ele, né, se a gente não prestar muita atenção no que esse texto está falando, pode parecer estranho e até mesmo uma certa recaída de Abacuque. Parece que Abacuque e os seus velhos pensamentos voltaram. Parece que Abacuque volta a questionar a Deus, se queixar do Senhor. Parece. Mas não é isso, irmãos. Há um detalhe aqui, há uma declaração fundamental que prova o contrário disso. No final desses versos, olha só o que Abacuque disse. Ele primeiro começa dizendo assim: adiante dele vai a peste. Uau! Parece o homem velho. A pestilência segue seus passos. E ela está lá, Abacuque de novo, vendo o caos, né? Ele para, faz tremer a terra, olha, sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Então, olha só, ele finaliza dizendo assim: os caminhos de Deus são eternos. No final, Abacuque declara a Deus em oração e louvor: seus caminhos, Senhor, são eternos. Bom, para facilitar, permita-me reproduzir esse texto da seguinte forma para você entender melhor. Preste atenção. Aqui, irmãos, é como se Abacuque dissesse assim ao Senhor em oração e louvor. Ele diz assim: os caminhos de Deus são eternos. Mesmo quando adiante dele vai a peste, mesmo quando a pestilência segue seus passos, mesmo quando ele para e faz tremer a terra, mesmo quando ele olha e sacode as nações, mesmo quando ele esmigalha os montes primitivos e os outeiros eternos se abatem, mesmo que tudo isso acontece, por onde Deus andar, ainda assim digo, os caminhos de Deus são eternos. Amém. Ah, que mudança de mente, irmãos. Extraordinária. Bendita. Pergunto a vocês, irmãos, qual que é a renovação aqui com essa declaração? Abacuque aqui, irmãos, em oração revela que agora a sua mente, os seus pensamentos, Abacuque vê o trabalhar de Deus, vê os caminhos de Deus sempre como caminhos eternos. Caminhos eternos. Mesmo que, se por onde Deus passar a acontecer pestes, olha só o que ele está falando, pestilência, mesmo que, se por onde Deus passar a terra tremer, mesmo que, se por onde Deus passar as nações forem sacudidas, mesmo que, se por onde Deus passar os montes, os outeiros forem esmigalhados, olha só, abatidos, mesmo que, se por onde Deus passar ele suscite os caldeus, estou relembrando para você, mesmo que, se por onde Deus passar venha o cativeiro, estou relembrando para você. Mesmo que, se por onde Deus passar, sua sentença seja executada, estou relembrando.
Mesmo que tudo isso aconteça, irmãos, ainda assim, Abacuque agora vê, os caminhos de Deus são eternos. Isso é renovação de mente no estado, irmão, já profundo, maduro. O que, de certa forma, Abacuque aqui está fazendo diante dos seus irmãos? Abacuque aqui, de fato, agora, em verdade, está abraçando a obra, os caminhos de Deus por completo. Por completo. Por onde Deus passar, seja o que acontecer por onde Deus passar, caminho eterno. Nem sempre pensamos assim. Nem sempre. Nem sempre. Irmãos, não importa quais foram as ações de Deus, o que Deus fizer, por onde Ele passar, não importa se tremer, se sacudir, se esmigalhar, se abater. Não importa. Sabe por quê? Porque mesmo assim, sempre serão eternos os seus caminhos. Amém. Sempre. O fato aqui é o seguinte, irmãos, Abacuque aqui, agora com a sua mente, com os seus pensamentos, aceita o trabalhar de Deus por completo na sua vida. Abacuque significa abraço. Ele abraça a obra de Deus por completo. Por onde Deus passar, se sacudir, se esmigalhar, se houver pestes, pestilência, se sacudisse, né? Terremoto. Caminhos do Senhor são eternos. Para Abacuque não importa mais, se for sacudido, abatido, esmigalhado, ainda assim são eternos os seus caminhos. Irmãos, isso é renovação de mente. Ver a eternidade de Deus, em Deus, ver a eternidade das obras de Deus, ver a eternidade dos caminhos de Deus, não importa qual for as circunstâncias. Não importa. Ver a eternidade de Deus. Os teus caminhos são eternos. Ele não fala aqui os seus caminhos são abençoados. Ele fala os seus caminhos são eternos. Ele vê o que, irmãos? Eternidade. Vai ou não vai além o olho dele agora, irmãos? Está indo ou não está indo além? Está enxergando além ou não está? O que esse homem está vendo, irmãos? Eternidade. Os teus caminhos são eternos. Abacuque, mesmo vendo o Senhor passar em sua vida com disciplina, com juízo, com sentença, com cativeiro, mesmo sendo esmigalhado, sacudido e abatido, mesmo assim agora, com a sua mente, com o seu coração, pode dizer ao Senhor, orando e louvando. Orando e louvando. Não importa de que forma, para Abacuque agora em sua mente, os seus pensamentos, os caminhos de Deus são eternos. Irmãos, isso é uma obra maravilhosa de Deus. Vinde, olhai, maravilhai-vos, porque realizo obra tal que quando disseres, não crereis. Isso é renovação da mente. Amém. Abacuque não via nada disso, mas agora Abacuque vê. Bom, irmãos, ficamos por aqui hoje. Próxima semana, se o Senhor permitir, vemos os outros 3 aspectos. Há pelo menos 3 grandes aspectos da renovação da mente que Abacuque demonstra nos textos a seguir. Que, de certa forma, eles acrescentam esses que nós vimos hoje. Amém? Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela palavra que nós temos recebido diante do Senhor todos os sábados. Nós somos muito gratos ao Senhor pela palavra do Senhor. Ela é sempre luz para nós. Ela sempre traz algo que nos acrescenta e muito diante do Senhor. Obrigado, Pai, pela palavra do Senhor. Temos tido, Senhor, como cantamos, liberdade para te adorar e liberdade para receber da tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor.
Bendita é a tua palavra, Senhor. Bendita é a semente do Evangelho. Bendito, Senhor, é a tua obra. Bendito é o teu trabalhar nas nossas vidas. Senhor, eu me uno à oração de Abacuque. Senhor, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, no discurso, Senhor, dos dias. Aviva a tua obra, Pai, e que essa obra permaneça viva, Senhor, e ela se complete, Senhor, nas nossas vidas. Traz a obra, Senhor, aos nossos olhos, cheia, repleta da vida do Senhor, para olharmos e enxergarmos como Abacuque, Senhor, vendo a eternidade, vendo o santo, vendo o teu poder, vendo a tua glória, vendo a tua luz, indiferente, Senhor, das circunstâncias que nós estamos vivendo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua ministração. Continua a nos ensinar, Pai, continua a falar conosco sempre, continua a nos guiar através da tua palavra, continue, Senhor, a renovar a nossa mente, continue a realizar essa obra bendita e maravilhosa, Senhor, sobre as nossas vidas, para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos e nós agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, agora, Pai, tempo teremos de comunhão entre irmãos. Que esta obra continue também, Pai, que no nosso falar, no nosso pensar e no nosso agir, Senhor, entre os irmãos, mantenha-se a graça e a misericórdia do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, obrigado por aquilo que o Senhor realizou e tem realizado na vida de cada pessoa aqui, de cada irmão. Obrigado, Pai, pela glória que o Senhor tem revelado a cada irmão. Obrigado pela transformação que o Senhor tem realizado na vida de cada irmão. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada irmão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pela alegria que o Senhor tem nos dado, pela força que o Senhor tem nos dado, Senhor, por nos manter, Senhor, firmes, em pé, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, por caminhar conosco a cada momento, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor. Abençoa a vida de cada irmão, Senhor. Abençoa que ele possa depois voltar para casa cheio da Tua paz, com a palavra permeando a sua mente, o seu coração. Faça isso, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós pedimos isso, Pai, no nome santo do santo, que é Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.